Toque de bola do Ryan, limpou, bateu pro gol, o Félix dá o rebote, Coutinho! E cantar outra vez, como os loucos da saída 3. Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um. Deu Vascão, deu Bacalhau, boa noite para você que nos acompanha nesse finzinho de noite de quinta-feira, né? E bom dia para você que já nos acompanha nas primeiras horas dessa sexta-feira. E sextou, né? No Rio de Janeiro é sextou. Mas, brincadeiras à parte, sextou daquele jeitão. Deu Vascão, deu Bacalhau, ó. Vamos Bacalhau. Vamos Bacalhau, vamos Bacalhau, vamos Bacalhau. Qual a música? E eu não paro não. A Cruz de Malta, meu coração. É, meus amigos, deu Vascão, deu Bacalhau, 3-1 na colina histórica de São Januário. O Vasco conseguiu construir o placar na primeira etapa, 3-0 ainda no primeiro tempo. E ali no início da segunda etapa, no segundo tempo, o CSA, após uma cobrança de escanteio, diminuiu o placar no marcador, 3-1. Placar final que deu aí a vaga ao nosso Vasco da Gama para as quartas de finais da Copa do Brasil 2025. Eu estou gravando para vocês aqui nesse exato momento. Todos os jogos já aconteceram, com exceção do jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está enfrentando neste momento o CRB, está 1-0 para o Cruzeiro lá na casa do CRB, e o primeiro jogo foi 0-0, hein? Com exceção do Cruzeiro, já temos os 7 classificados para esse jogo. Daqui a pouco, é claro, a gente já vai ter o resultado do jogo do Cruzeiro em definitivo, aí a gente vai saber quem avançou, né? Fato é que o nosso Vasco da Gama tá nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Mulambo da Gávea, né? O Galo cantou e cantou bonito, cantou e atropelou, né? Meteu a espora aí no Urubu, né? O Corinthians, que fez a sua parte também, venceu o Palmeiras jogando lá na casa do Palmeiras, né? O Corinthians passando de fase também. O Atlético Paranaense, que devolveu aí o placar de 1-0 em cima do São Paulo e tirou a diferença nos pênaltis. O Retrô foi eliminado diante o Bahia, né? O tricolor baiano. E o Mulambo da Gávea foi eliminado para o Atlético Mineiro nos pênaltis. E o Botafogo, que avançou também diante a equipe do Red Bull Bragantino. Meus amigos, olha só, dito tudo isso, a gente vai falar do jogo do Vascão contra o CSA. Vamos esmiuçar aqui os lances, os gols, as estatísticas dessa partida. Vamos dar nota para os jogadores e, é claro, falar também, projetar aí o que a gente pode esperar para o próximo fim de semana pelo jogo do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Atlético Mineiro. Dito isso, peço para você, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o link também do nosso vídeo. Vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco.
Olê, a cada dia te quero mais. O que? Sou vascaíno. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã, nessas primeiras horas de sexta-feira. Você que nos acompanha nesse finzinho de noite, de quinta-feira também, boa noite. Estamos juntos aqui no nosso canal. Eu me chamo Álvaro Silva, você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. E deu Vascão agora há pouco, à noite, aqui no Rio, em São Januário. Às 8 da noite o Vasco entrou em campo pela partida contra o CSA, valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil, e deu bacalhau 3-1 para o nosso Vasco. O Vasco entrou em campo, meus amigos, com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura, Lucas Piton, Jair, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Essa foi a escalação titular do nosso Gigante da Colina nesse jogo contra o CSA aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Meus amigos, as substituições, tivemos aí no segundo tempo a saída do Coutinho para a entrada do David, a saída também de Nuno Moreira para a entrada de Benjamin Garré. Quem entrou também foi o Thiago Mendes no lugar do Tietê, o Matheus Carvalho entrou no lugar do Jair, e o nosso Puma Rodrigues, que jogou como ponta direito ali no ataque, no lugar do Ryan. Inclusive o Fernando Diniz fez aquilo que eu pedi aqui no canal, né? Que eu falei, olha, coloca o Puma de ponta. Tudo bem, o Puma jogou ali 5, 6 minutinhos, mas jogou de ponta e jogou bem. Jogou bem também, deu uma dinâmica legal quando entrou. Então esse aí foi, essa no caso, né, foi a escalação, esse foi o time que o Vasco entrou em campo, e essas foram as substituições. Dito isso, quero falar com vocês sobre as estatísticas deste jogo, porque nós tivemos, o Vasco teve 72% de posse de bola contra 28% do CSA, 14 faltas do Vasco, 9 faltas do CSA, um impedimento do Vasco, 4 impedimentos do nosso adversário. Foram 24 finalizações do Vasco contra apenas 7 finalizações do CSA. Das 24 finalizações do Vasco, 8 foram no alvo, foram no gol. E do CSA, das 7, apenas uma finalização foi no gol, que é claro que foi o gol do CSA aos 3 minutos da segunda etapa. Tivemos 6 escanteios, 4 escanteios para o Vasco e 2 escanteios para o CSA. 2 cartões amarelos para cada lado e ninguém levou cartão vermelho. Os 2 cartões amarelos do Vasco foram aplicados para os 2 meio-campistas, tá? Tietê e também Thiago Mendes, né? Inclusive o Tietê jogou como titular, fez o gol no primeiro tempo, saiu na segunda etapa. O Thiago Mendes substituiu o Tietê e também levou cartão, né? Mas é isso aí, meus amigos, o que importa mesmo é aí a vaga do Vasco para as quartas de finais da Copa do Brasil. São Januário recebeu um público de quase 20 mil torcedores, exatamente 19.171 espectadores dentro de São Januário, é claro, sem contar ali as pessoas no lado de fora, né, no entorno, na barreira. Então, tranquilamente aí, quase 30 mil pessoas estiveram presentes nessa noite de quinta-feira na nossa colina histórica para essa decisão da Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de finais. Vaga a qual o Vasco já alcançou, já estamos nas quartas de finais, estamos entre os 8 melhores da competição do nosso mata-mata nacional multimilionário. Falando em multimilionário, o Vasco da Gama, o nosso gigante, ao avançar para as quartas de finais, garantiu nada mais, nada menos do que R$4.700.000 de premiação, totalizando aí um pouco mais de R$14.122.000. Isso mesmo, o Vasco da Gama já arrecada mais de R$14 milhões até aqui na Copa do Brasil, somente em premiações, e nessa fase foi uma premiação de R$4.700.000. Então, dito isso, né, meus amigos, vamos aqui agora falar um pouquinho das notas dos jogadores, né? Léo Jardim, nota 7, pouco exigido, levou um gol de rendimento. O Tietê fez um ótimo jogo também. Pro Jair, eu dou nota 7, pro Tietê eu dou nota 8,5, porque ele fez o gol, tá, meus amigos? Pro nosso Felipe Coutinho, nota 8,5 também. Pro Nuno Moreira, gente, numa boa,
Ele não fez gol, mas eu dou 9, porque o homem joga de terno. O Nuno Moreira é diferenciado nesse meio campo do Vasco da Gama. O Ryan, eu também dou nota 9, porque o Ryan fez um gol, e o segundo gol, que foi o gol do Felipe Coutinho, foi através de uma finalização do Ryan. Então, dou nota 9 para o nosso querido Ryan. O Verratti não fez gol, mas sempre muito importante, nota 8 para ele também. Então, eu estou meio emocionado aqui, né? Dando nota 7, nota 8, 9 para quase o time inteiro, porque o time ganhou 3-1 jogando em casa, sem grandes riscos. Estamos classificados, né? Os jogadores fizeram o seu papel, uma defesa, como eu já mencionei, que não tem tanto hábito de jogar juntos ali. O Hugo Moura, que é meio campista jogando na zaga, ao lado de Lucas Freitas, que também não é o titular, né? Então, assim, é claro, o Freitas vem atuando como titular, mas não era, né, o plano inicial que ele fosse lá no início da temporada. Mas, apesar de tudo, eu gostei da nossa linha defensiva, o meio campo também com outra dinâmica, os jogadores, todo mundo marcando pressão, saindo para poder pressionar o adversário. Me agradou bastante a postura do Vasco diante o time do CSA. Agora o Vasco tem que adotar essa mesma prática, essa mesma postura, atitude, essa voltagem lá em cima diante o Atlético Mineiro no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, porque o Vasco no Brasileirão, a gente se encontra numa situação muito complicada, né? A gente está aí a 3 pontos atrás do primeiro time fora do Z4, nós entramos na zona da degola na última rodada, então uma vitória, embora que seja pela Copa do Brasil, ela dá moral para a equipe, dá moral para o elenco, os jogadores se sentem mais confiantes após uma classificação como essa, com a presença do nosso torcedor em São Januário. E é claro que no próximo domingo a torcida vai se fazer presente e os jogadores, né, digamos que com o que a mais de confiança após essa vitória diante o CSA para enfrentar o Galo Mineiro, né, o Atlético Mineiro que está embalado, vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias contando com a Copa do Brasil. Eles que perderam, não, perdão, 2 vitórias, Copa do Brasil, na verdade eles perderam para o Flamengo, né, mas passaram de fase nos pênaltis. Mas independentemente, o Atlético Mineiro vem embalado, 2 vitórias seguidas no Brasileirão e uma classificação diante o Flamengo na Copa do Brasil. Mas dá jogo. São 11 contra 11, o plantel do Atlético Mineiro tem muita qualidade, são excelentes jogadores, mas assim como eles também têm alguns jogadores de qualidade, nós também temos o nosso valor, temos também alguns jogadores que têm o seu valor, como o próprio Felipe Coutinho, como o Verratti, o nosso querido Léo Jardim, o Lucas Piton, que vem fazendo boas partidas, o Nuno Moreira, que joga de terno, o Ryan, né, que está evoluindo nessa temporada, está fazendo uma temporada muito melhor das 2 últimas temporadas que ele fez com a camisa do Vasco, né? Então, eu estou otimista para esse jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo aqui no Rio, em São Januário. Meus amigos, se tratando ainda de Copa do Brasil, o Fluminense empatou, né, nessa quarta-feira em 1-1 aqui no Rio com o Internacional, passou de fase no agregado 2-1 para o Fluminense, classificado. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 jogando em casa e venceu novamente jogando fora de casa, 2-0 para o Corinthians no agregado, o Palmeiras eliminado. O Vasco da Gama, o nosso gigante, empatou com o CSA em 0-0 no jogo de ida, lá em Alagoas, né? E 3-1 aí aqui no Rio de Janeiro, o Vasco que também passou de fase. O Atlético Paranaense devolveu 1-0 em cima do São Paulo e se classificou nos pênaltis, 3-0 para o Atlético Paranaense nos pênaltis, né? E o Bahia, que empatou em 0-0, mas no primeiro jogo foi 3-2, o Bahia então classificado, tá, meus amigos? Como eu já mencionei, o Flamengo eliminado para o Atlético Mineiro nos pênaltis e o Botafogo que venceu o Bragantino por 1-0 lá no interior paulista, 3-0 no agregado, o Botafogo então classificado. É isso aí, meus amigos. Então, já temos aí a definição das equipes que vão disputar as quartas de finais. Eu estou só aguardando aqui mais uns minutinhos para terminar o jogo do CRB contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que, quando eu olhei,
estava vencendo por 1-0. Daqui a pouco eu já vou ter para vocês aqui uma atualização mais concreta, né? A gente vai saber se o Cruzeiro passa de fase ou se o CRB de repente engrossa, né? Dá aquela embaçada ali para o lado do Cruzeiro. Mas uma semana, um meio de semana muito, muito, muito gratificante para nós, torcedores do Vasco. Tivemos aí o Flamengo eliminado, o nosso Vasco passando de fase, né? E olha, esse ano a Copa do Brasil tá afeição pro Vasco, hein? Tá afeição pro Vasco, porque a gente vê o Fluminense que se classificou, o Corinthians, o Vasco, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Atlético Mineiro, o Botafogo, aí temos Cruzeiro e CRB ainda em andamento. Então assim, não tenho medo do Bahia, papo reto, não tenho. Não tenho medo do Atlético Paranaense, também não. Do Corinthians, também não. Hoje não. Do Fluminense é clássico, é sempre aquele ponto de interrogação. Botafogo é um time mais enjoado, é clássico também, né? O Atlético Mineiro, acho que dá para o Vasco passar se a gente pega um Galo Mineiro. E tem o Cruzeiro ou o CRB. Então assim, de agora em diante não tem como escolher, né? Se quiser ser campeão de alguma coisa, é jogar para ganhar, seja contra quem for. Seja contra uma eventual classificação do CRB, seja contra o CRB, né? Ou seja contra um Botafogo, o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Então assim, Copa do Brasil é mata-mata, são 11 contra 11 em campo, são torcidas, né, apoiando suas equipes, e eu estou bastante otimista com a performance do Vasco aí na Copa do Brasil. E pelo Brasileirão, como eu já mencionei, no próximo domingo o Vasco recebe aqui em São Januário, no Rio, o Atlético Mineiro. Agora, eu quero atualizar vocês, nós já temos atualização sobre o jogo do CRB contra o Cruzeiro, hein? Valendo vaga na Copa do Brasil, hein? Nas quartas, hein? É isso aí, meus amigos. E o Cruzeiro avançou para as quartas de finais da Copa do Brasil diante a equipe do CRB. Então com isso temos Fluminense, Corinthians, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo e Cruzeiro. São as 8 equipes classificadas para as quartas de finais da Copa do Brasil, né? Agora é aguardar o sorteio para a gente ver quem o nosso gigante da colina vai enfrentar na próxima fase. Tá bom, meus amigos? Então, de tudo isso, é isso que nós tínhamos para trazer para vocês sobre o jogo do Vascão, sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente se vê, é claro, nessa madrugada de sexta para sábado, no nosso próximo Madruga Vasco, para atualizar vocês com as notícias do nosso Vascão que forem veiculadas, noticiadas ao longo dessa sexta-feira. A gente vai trazer para vocês as novidades e as atualizações no nosso próximo Madruga Vasco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e pelo seu carinho. Valeu, um abraço, um casaca no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!